Olá, olá, olá. Olá, olá. Opa, opa, estamos chegando, estamos começando aqui. Essa é a última live, né, de verão que eu me propus a fazer. Olha, minha parceira já está aqui. Já vou chamar ela já para entrar. Boa noite, Bruna. Boa noite. Olha aí quem já está aqui comigo, minha convidada. Olá, Fred, boa noite. Boa noite, Boa pessoal que está noite. acompanhando aí nessa empreitada das lives de verão, né? Bacana É, demais. isso aí. Bom, vamos começar, né? Me apresentar logo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, tá? Eu sou servidor público federal há mais de 25 anos e eu leciono nessa área desde 2013. Olha aí, ó, Diário Licitante está aqui conosco. Olha que honra. Peraí, tá sem som, tá sem áudio, Priscila. Oi, Gi, boa Aí. noite. Boa noite, professora Valéria. Olha aí, bastante gente. Então, hoje nós estamos fazendo a última live, né, dessa série aí que a gente se propôs a fazer. E tô aqui com a minha amiga, né, Ana Priscila. Ana Priscila, pode se apresentar aí. Ai, gente, então, Fred, boa noite. Um prazer estar com você essa noite aqui para a gente discutir um tema que é muito bacana, né? E que eu entendo que vai ser de importante para as pessoas que acompanharem, principalmente aquelas que atuam em município. E a gente vai tentar debater um pouquinho aí, né? Desse Uhum. tema que você escolheu, que eu acho que é realmente bem, vamos dizer, é um tema que ainda gera uma certa polêmica, né? Ainda gera um certo desconforto. E agora, né, com essa corrida aí, que a gente está procurando, chegando em cima da hora aí para usar a nova lei, muitos municípios ainda precisam, né, de certo empurrãozinho aí para conseguir. É isso aí. Então, bom, o tema é esse, né, pessoal? É o desafio dos municípios brasileiros na implantação da nova lei de licitações. A nova lei já está aí para imperar plena, né, sem a opção da legislação antiga, na verdade, da 8.666, do RDC e da 10.520. E aí não vai ter mais essa opção aí, não vai acabar, né? Aí a gente vai realmente encaminhar para o desconforto do gestor, né? É, Porque é novidade, né? na verdade, gera aquela certa, toda mudança, né? Tudo que sai nos tira da nossa zona de conforto, na verdade, né? Gera aquele certo temor. Então, eu entendo que é super natural que os gestores, servidores, secretários, né? Que estão diretamente envolvidos aí nas contratações públicas, eles estejam temerosos com relação ao fim desse prazo da utilização concomitante da 866 com a 1433. Professor Ronaldo, boa noite, entrou aí para nos Grande acompanhar. professor Ronaldo, olha aí, prestigiando de novo a nossa live. É isso aí. Bom, então vamos prosseguir com a nossa conversa e vamos começar a contextualizar, né? Isso. Então, assim, o que nós temos hoje? Hoje nós contamos com em torno de 5.570 municípios. Isso Brasil, né? E Só aqui na tem, Paraíba são 223 municípios que precisarão efetivamente se estruturar para usar a nova lei de licitação, Fred. bastante. 223. A nível Brasil são? Repita aí o 5 seu dado. 5.570. Olha quanta coisa. Só município, né?
Só município. E assim, tem aquelas regras diferenciadas para municípios de até 20 mil habitantes, e isso representa em torno de 3.800 municípios. Isso dá 67% mais ou menos desse montante de 5.570. Então, quer dizer... Engraçado que essa regrinha aí, né, dessa que falam, dos municípios até 20 mil habitantes, gerou em muita gente, né, desavisada, que não está acompanhando, né, vamos dizer assim, de forma mais atual a nova lei, gerou aí a falácia, que é uma falácia, de que esses municípios teriam não apenas 2 anos, né, para se estruturarem e utilizarem a nova lei, mas 6 anos. O que não é verdade, né? Na Exatamente. verdade, a lei, ela deixou essa possibilidade desses municípios de até 20 mil habitantes, né, não utilizarem, não aplicarem alguns dispositivos da lei, né, assim que ultrapassarem os 2 anos. Então, ela como se ela tivesse dado um prazo, esticado um pouco esse prazo para 6 anos, por exemplo, para que a agente de contratação seja efetivo, né, para publicação no PNCP, que eu acho que é algo, inclusive, que já vai ser resolvido aí em breve. Né? O PNCP eu não vejo, inclusive, dificuldade nenhuma da publicação das contratações, né, e dos documentos referentes às contratações no próprio portal nacional. E essa questão do agente de contratação aí, ela é, vamos dizer assim, uma discussão que daria para a gente fazer outro tema de outra live. É. Né? É uma discussão que aos pouquinhos a gente vai até soltar por aqui, mas o município vai poder regulamentar, inclusive, né, que o agente de contratação seja um servidor comissionado e não um servidor efetivo. Já existe, Fred, alguns correntes que, né, já caminham nesse sentido, exatamente pela estruturação de pessoal, né, de alguns desses entes, sob a alegação de que os recursos humanos não estariam preparados para assumir tal responsabilidade. É. Então, eu particularmente tenho uma visão bem peculiar com relação a isso, mas uma coisa que a gente não pode, né, negar é que realmente já existe esse posicionamento, né, de poder, o município poder regulamentar para que o agente de contratação seja servidor comissionado e não servidor efetivo, né, no caso, servidor de carreira. E eu entendo que muitos municípios vão realmente seguir nessa linha, seguir nessa direção, né? Com relação a essa temática. Foi muito interessante você tocar nesse ponto, porque eu gosto muito de citar, né, que eu estive assistindo uma palestra de um professor que ele é conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios em Pernambuco, né? E que ele falou assim poxa, aí fala assim que o agente de contratação ele tem que ser do quadro efetivo do órgão. Outro dia eu peguei um processo aqui que tinha não sei quantos servidores, só tinha um efetivo. Quer dizer, ele é o agente de contratação. Quer dizer, pode treinar o cara, tem que ser ele. Fica complicado, a nossa realidade nós temos realidades muito diferentes dentro do Brasil. Muito distintas, exato. E isso é um ponto bem peculiar, né? Eu vi tem uma decisão muito boa, na verdade, é um parecer dentro de uma consulta que foi feita no Tribunal de Contas acho que foi da Bahia, salvo engano, e foi perfeita. Foi exatamente falando sobre essa questão da razoabilidade, de você interpretar a situação e você encontrar uma saída dentro daquele normativo. Ora, se eu não tenho, por exemplo, Câmara de Vereadores, muito se discute sobre isso. Por quê? Porque em Câmara de Vereador, na maioria das vezes, quase não existe muito servidor efetivo. Então, como é que iria fazer? Sempre tinha essa dúvida, né? Como é que a gente vai nomear se a gente não tem dentro do nosso quadro um servidor? E aí esse parecer foi exatamente nesse sentido. Olha, nos órgãos, né, que não possuem servidores efetivos, dada a justificativa e utilizando o princípio da razoabilidade, é natural que seja indicado para exercer as funções de agente de contratação um servidor comissionado. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que usar muito, né, os princípios da lei, principalmente nesse início, porque é impossível, Fred, como você falou aí, a gente tem 5 mil e alguma coisa de municípios espalhados por esse Brasilzão, e vai ser impossível que a gente passe uma régua,
que a gente simplesmente regulamente da mesma forma que eu vejo que é um erro corriqueiro. A gente comentou em outra ocasião, né, conversando sobre a ausência do pessoal pensar em soluções para resolver o problema. A gente está muito habituado, muito acostumado a copiar tudo. A gente está acostumado a copiar modelos sem interpretá-los. Sim. Pessoal, eu não estou dizendo que copiar modelos não seja possível. Eu estou dizendo que a gente tem que aplicar aquele modelo se aquele modelo realmente ele for, vamos dizer, adequado para o nosso caso em específico. Seja se for no caso de uma licitação para a realização de algum serviço, né? Uhum. Ou ainda seja no caso de regulamentar a lei. Eu não posso simplesmente pegar modelos, esquecer ou ignorar, Fred, a minha realidade factual, o que de fato acontece dentro do meu órgão, dentro do meu município, e simplesmente, né, regulamentar e padronizar. Pronto, não era assim, mas agora vai ser. Como se a imposição do regulamento fosse tornar aquilo que nunca foi feito e que dificilmente, por falta de estrutura mesmo, será possível. Então, eu acho que, assim, no início, principalmente, a gente vai sofrer um pouquinho, mas vai ser necessário caminhar no sentido de realmente usar muito a razoabilidade para encontrando soluções, ajustando determinadas saídas, para que a gente consiga, na verdade, alcançar o que seria o objetivo do legislador, que é exatamente uma melhoria do serviço público, sabe? Melhorar as estruturas, fortalecer as estruturas, dar mais transparência a todos os processos de aquisição que são feitos, né? Dar mais segurança a quem está na ponta, que é exatamente o interessado a fim de receber, né, o processo ou o resultado do processo que é feito junto à administração pública. Então, eu acho que são a mistura desses fatores aí. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para frente, olhar adiante, não pensar nos problemas ou nos obstáculos, mas no que é que a gente pode transpor e como a gente pode transpor. Agora, pensar realista, né? Pensar com o pé no chão. Que eu acho que não adianta você impor uma estrutura que você sabe que não vai poder executar. Eu acho que é você criar um problema para si mesmo. Eu costumava dizer que tinha gente que tinha órgão que gostava de criar lei que sabia que não ia cumprir. Então, ela criava uma lei que ela mesma sabia que ela não ia conseguir executar. Então, ela criava o problema para ela. Então, isso que deve ser evitado, inclusive agora, na hora de regulamentar a nova lei. Você colocou várias questões aí que eu acho que dá muito pano para manga, né? Assim, realmente tem que tomar cuidado, né, com essa questão da regulamentação. As pessoas realmente tentam, né, ficar juntando duas pecinhas de Lego que não se encaixam e ficam forçando a barra, né? Assim, e aí vem aquela questão do artigo 187 da lei, que fala que é possível que os outros entes da federação utilizem os regulamentos do Executivo Federal. Tá, é possível. Mas e aí? Você vai realmente usar? Será que ele é adequado à sua realidade? Né? Então, assim, é isso que tem que ser avaliado. As pessoas têm que parar, refletir, conversar, trocar ideia e tudo, para poder ver qual é o melhor caminho para ele. Às vezes, um dos regulamentos do Executivo Federal pode realmente ser adequado a você, à sua realidade de município, mas outro tipo de regulamento pode não ser nada adequado à sua realidade. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Porque o que acontece é o seguinte, gestão, nós temos um tripé. Para quem não me conhece, né? Eu sou formado em administração de empresas, tá? Eu não sou da área de direito. Eu sempre estou falando isso, frisando bem, né? E eu acho que isso é que é bonito no processo. Tá eu aqui que sou de gestão, a Priscila aqui que é da área de direito. Eu acho que é essa conversa que enriquece, né? E a gente vai complementando. E eu vou dizer mais, Fred, a nova lei, ela não é uma lei que traz aspectos unicamente jurídicos. E, Sim. assim, o que a gente fala muito, que até meu amigo professor Paulo Alves fala direto, que essa lei é a lei chamada Lei da Governança, né? Porque ela traz para dentro de si alguns aspectos relacionados ao tema, à governança em si, e ela estabelece muitas definições que são definições da sua área, definições do âmbito da administração. Por exemplo, eu já tinha ouvido falar, porque trabalho com gestão pública há muito tempo, então a gente já tinha ouvido falar, mas a tecnicidade relacionada, né, a esses mecanismos que estão ligados diretamente à administração, elas têm que ser estudadas. Inclusive, a gente estuda muito para que a gente consiga, né,
estar sempre atualizado e discutindo sobre eles, porque não é do mundo jurídico em si, é realmente da tua área, da administração, né? Há uma Isso. mescla na nova lei com relação a isso. Isso. Então, o que que acontece? Em gestão, a gente sempre fala que nós temos dentro de qualquer organização, pública ou privada, né, em linhas gerais, o que que nós temos? Que a gente sempre pensa em termos de gestão. Nós temos três pontos, que é o alicerce da gestão. Nós temos a parte da estrutura, a parte de pessoas e processos. É isso que E, nós temos. e como são importantes, né, professor, essas três É, áreas, né? Principalmente quando a gente isso, fala em pessoas, que é quem executa os isso, processos, né? E que dá vida às estruturas que são fomentadas. Então, assim, o investimento em recursos humanos, a gente mais do que nunca tem que reforçar a importância e o reconhecimento, principalmente da alta gestão, no que tange aos servidores, o cuidado com os servidores, com o desenvolvimento dos servidores. Algumas vezes, quando alguém pergunta, fulaninho, não sabe fazer isso, ou ele já foi treinado para fazer isso. A primeira exatamente. pergunta que eu faço é essa. Ele foi treinado para fazer isso? Ele possui as habilidades, as aptidões necessárias para o desenvolvimento dessa pontual função, né, dessas atribuições que lhe foram conferidas? E aí a gente entraria já no aspecto da gestão por competência, né, de Exatamente. definir o servidor que ele reúne aquele conjunto de habilidades para que ele consiga executar da melhor forma aquela função e que receba o treinamento apropriado, né, professor? Que muitas vezes a gente vê que carece, realmente é carente, não tem, né? Se cobra muito do servidor, se cobra lá na ponta, se remunera mal. A maioria das pessoas que eu conheço, eu sou, para quem não sabe, né? Não sei quem está nos acompanhando hoje à noite, inclusive quero dar uma boa noite geral aí a quem entrou depois, meu amigo Renan, Valéria, que eu vi que entrou, Bernardino, está dizendo que é aqui de Juripiranga, na Paraíba, né? Sejam todos muito bem-vindos essa noite para acompanhar essa live, né, de verão aí, que o professor Fred quis presentear vocês. Ele está de férias, minha gente, no Rio de Tô, Janeiro, e tô ele de está férias. fazendo as lives à noite para discutir sobre a nova lei. Por isso que eu falo que quem vive nesse mundo é apaixonado. Mas como eu estava dizendo para Ó, vocês, deixa eu, deixa eu para só quem dar um não, alô aqui pro meu amigo tá. Renato Barcelos, que é do MPF, é meu colega de trabalho, meu amigo, que eu encontrei aqui no Rio também. É um Ai, amigão, tá bacana. aqui nos prestigiando. O Ó, Nier Medeiros também. Caio, aí, Caio, É, obrigada, Fernanda, Manuel, o obrigada, viu, Wallace. gente? Então, como eu estava dizendo, para quem não sabe, eu sou vice-presidente da Ordem dos Pregoeiros. E, assim, uma coisa que eu escuto muito, uma queixa que é muito regular, é sempre muito trabalho, Fred. O setor de licitação está sempre atolado e eu acho que não vai ser diferente agora com o setor de contratações. A gente agora, ao invés de falar em comissão de licitação, a gente vai encontrar o setor de contratações. E aí não vai ser muito diferente. Vai sim estar sempre atolado de atribuições e nunca tem uma gratificação, vamos dizer, pelo exercício de funções, né, que eles desenvolvem. Até que exista o cargo de agente de contratação dentro da estrutura, eu entendo que o servidor que está exercendo uma função que a princípio não seria dele, deveria sim receber uma gratificação. E uma gratificação levando em consideração o trabalho, a seriedade, a importância, né, E do a trabalho, a responsabilidade. responsabilidade e a complexidade do trabalho que ele está desenvolvendo. E não é Exatamente. fácil, meu amigo, não é fácil. Então, assim, falta muito disso ainda. Eu acho que é uma bandeira que tem que ser levantada, sabe? A gente fala muito disso. Eu acho que cabe à classe, né, ter uma postura com relação a começar a exigir, dialogar das próprias gestões, uma visão diferente com relação ao setor de contratação, sabe? Que é um setor que acaba sendo muito pressionado, muito massacrado, Isso. gera-se uma expectativa muito grande e que, na verdade, é cheio de atribuições e não há um servidor que trabalhe em setor de contratação que eu conheça, aí eu falo servidor, que eu já trabalhei por onde eu trabalhei, que não seja extremamente empenhado, dedicado e comprometido com o desenvolvimento do seu trabalho. Então, eu Com acho que certeza. todos os profissionais dessa área que eu tive o prazer e a honra de conhecer, trabalhavam de forma séria no intuito realmente de atingir aqui os objetivos da licitação que estão elencados aí no nosso artigo 11 agora
da Lei 14.133. Então, eu vejo muito isso, sabe, Fred? Eu acho que falta muito da nossa administração um reconhecimento com relação à atuação do agora, então, que será agente de contratação, seja ele um servidor de carreira, né? Ou seja ele um servidor comissionado, né? Independente aí da natureza do cargo que ele esteja exercendo, o que vai valer são exatamente as atribuições, o exercício, o comprometimento aí desses profissionais. É isso mesmo. E assim, o que a gente. Bom, agora sim, retornando realmente assim, a questão do o que falta para a gente implementar a nova lei nos municípios. Me parece, tá? Essa é uma percepção minha, tá? E eu quero ouvir sua opinião, obviamente, né? Que é uma questão de comodidade, né? A gente tem muito aquele negócio, né? Ah, eu tenho 2 anos ainda. Eu tenho 2 anos ainda. Aí deixa para a última hora. Não, não é para quando der 2 anos você começar a pensar na implementação, não. É para você ter começado antes, para quando chegasse 2 anos você já estivesse pronto, né? O problema é que você dá a opção das pessoas optarem pela legislação que já estava vigente, que é confortável, que eu já estou acostumado. Isso aqui é fácil, isso aqui eu faço todo dia, é o meu arroz com feijão. Então eu faço. Aí quando vai chegando mais próximo, assim, aí tem alguns professores, você vai na live do Ministério da Economia e tal, o pessoal fala, olha, falta só tantos meses, vai virar a chave, não vai ter mais jeito. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí vira aquele inferno, né? Mas assim, eu sinto que é uma questão mais de comodidade. As pessoas ficam nesse negócio e ficam deixando para depois. E não se toca que o tempo está passando, né? Então, Fred, isso é uma questão que é tão complexa na nossa vida como ser humano, meu amigo, É. que agora eu vou brincar com você, tá? Uhum. Eu entendo que a gente vive tão cheio de obrigações e tão cheio de atribuições que aí eu vou entrar num aspecto que eu acho que é cirúrgico. Uhum. Se não há gestão, se não há implementação de estruturas claras de governança e um direcionamento claro, vindo de cima para a implementação da nova lei, vai acontecer o que a gente está vivenciando. Isso. Por quê? Porque na maioria dos órgãos não há essa preocupação direta da alta gestão com essa mudança da legislação. Eles não acompanham os debates, eles veem tudo por cima. Então, eles fazem, vou mandar os servidores para um curso aqui, eles mandam para um curso, eles acham que depois que o servidor fez aquele único curso que ele mandou, que ele pechinchou, o servidor volta, ele sabe de tudo na nova lei. Ora, nós que estamos acompanhando mais detidamente, desde antes da publicação, da promulgação da Lei 14.133, né? Eu lembro que eu já participava de grupos, né, de licitação, quando a gente pensou que era brincadeira a publicação da lei no dia 1º de abril. Então, assim, eu já estava estudando muito acerca disso, já há um debate, né? Inclusive sobre a interpretação da nova lei em vários temas, em vários aspectos, como ela vai se dar. Os doutrinadores já estão aí loucos, estudando várias correntes diferentes, né? De vários assuntos e temas que vão ser importantes, e o pessoal ainda não está se dando conta de que nós temos agora, estamos em janeiro, nós temos agora fevereiro, março, e em abril já estaremos utilizando a nova lei. Eu não vou citar aqui, mas há ainda grandes prefeituras daqui, grandes municípios daqui, que não regulamentaram praticamente nada e não estão utilizando sequer a dispensa, que é uma das formas de contratação direta e talvez mais simplificada, que é por onde, né, inclusive, os doutrinadores orientavam o início da utilização da nova lei, até para que você fosse, né, pegando uma segurança maior. Sim. De certo que eu entendo que a nova lei ela não vai trazer uma mudança tão significativa no processo que gere esse temor. Eu acho que a mudança que gera esse temor, como você bem disse no início, é realmente a ausência de preparação, deixar tudo para a última hora, né? Seria tão bom se a gente já tivesse começado a estruturar o município lá atrás, se a gente já tivesse estabelecido, por exemplo, uma comissão responsável pela implementação da nova lei, envolvendo os servidores nessa realidade, envolvendo os servidores chaves, importantes de algumas secretarias, né? Nessa visão, nesse parâmetro,
com a orientação da Procuradoria, com a orientação da assessoria, se for o caso, inclusive, a contratação de um profissional para acompanhar de perto a implementação da nova lei, até que os servidores se sintam mais seguros, né? E aí a gente Uhum. vai errar também, sabe, Fred? Eu Claro. costumo sempre dizer isso. É uma fase de adaptação, né? Então a gente vai passar ainda por um período em que a gente vai realizar querendo acertar, mas a gente vai cometer falhas. Eu até brinco, não há como a gente fazer, por exemplo, um ETP, né? E a gente querer que o nosso primeiro ETP ele seja perfeito. Que o nosso primeiro ETP seja vamos dizer assim, um instrumento que vai aí nos dar uma segurança total. Então, a gente vai aprendendo na hora de fazer, a gente vai, né, implementando a nova lei para que a gente chegue lá ao resultado que o legislador tanto almeja. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode ter medo, mas a gente tem que se preparar. E aí eu acho que falta um pouquinho dos alertas dos gestores, sim, sabe? De quem manda, de quem opera a caneta, tá? De quem está lá direcionando a gestão como um todo para implementar de uma forma gradativa, estruturada, né, que dê um apoio ao servidor para que ele não sinta uma insegurança na hora de utilizar a nova lei, né, os instrumentos da nova lei. Nós temos aqui agora a minha colega, nossa colega Rita, né? Ai, Professor Ritinha, Jamil. falamos muito bem de você hoje, viu? Roberto, meu amigo, obrigada. Bruna tá aqui, falou com a gente também no começo. É, Geilson, gente, muita gente bacana. Obrigada é pela isso presença de aí. vocês, tá? Caio, Valeu, meu gente. amigo, beijão. Obrigada por ter entrado. Niei, meu companheiro. Marcela, enfim, Tem Elaine, muita muita gente gente. boa aí. Aí, Roberto. É isso aí. Mas assim, continuando aqui, né? Então, assim, o problema realmente é essa falta de preparo, né? Você precisa de ter não só um treinamento, mas você precisa de vivenciar isso. Eu sempre digo, é a forma mais rudimentar de você aprender enquanto ser humano, é você errando. A gente aprende a andar como? Caindo, não é? Então a gente cai, levanta, aprimora, melhora e daqui a pouco você está andando perfeitamente bem. E é Verdade. assim que funciona, não tem como, né? Então, assim, não é só o treinamento. Agora, a gente tem que aprender, o que a gente tem que enxergar é que, assim, esse é um desafio? É um desafio. Mas é uma mudança que a gente vai ter que enfrentar, que não tem como. A lei está empurrando a gente. Eu me lembro aqui, eu estava até lembrando hoje, por exemplo, eu tive um desafio, né, lá atrás, quando eu fui pregoeiro, né, na verdade eu era presidente de comissão de licitação, porque a gente tem que implementar o pregão, tem que implementar o pregão e tal, e eu num órgão pequeno, federal, né? E aí, vamos fazer. Aí eu meti a cara e fiz. Tava preocupado? Tava receoso. Eu falei, será que eu vou fazer besteira? Será que vai... Mas é normal, gente. Entendeu? E aí eu fiz, quando eu abri meu primeiro pregão presencial, tinha 2 dias que a medida provisória tinha sido convertida na Lei 10.520. Sabe? Mas foi bacana, deu certo, sabe? Foi muito legal, o resultado foi muito positivo. Então, assim, as mudanças a gente tem que encarar elas de uma forma muito positiva. A gente tem que encarar, porque não tem como. Você não tem como escolher, eu não vou usar a nova lei. Né? Aliás, ela já está aí para ser usada, né? A partir do dia 1º de abril é que você não tem mais opção. Essa que é a verdade, ela já está vigendo, né? E aí é isso, a gente tem que pensar que às vezes as mudanças são assim. Lá para frente eu fui obrigado a fazer o pregão eletrônico, coisa que é diferente para os municípios, né? Os Até municípios. hoje, Fred, tem município Isso. que ainda não está usando o pregão Exatamente. eletrônico, sabe? É isso Sobre mesmo. alguma desculpa, sobre a desculpa dos fornecedores. Ah, mas eu quero privilegiar os fornecedores da minha região. E aí os fornecedores da minha região não. Veja a distorção das coisas. Aí os servidores da minha região não estão habituados com o eletrônico, eles, né, não conseguem fazer. Então, vai lá, prefeito e faz um curso para os teus fornecedores da região, né? Ou então Uhum. regulamenta de alguma forma, né? A participação específica de ME e EPP, a gente sabe que é essa possibilidade também. É meu amigo É. Hudson que está aqui também. Jamil, meu amigo, se você estiver aí, Jamilzão, dando curso, espalhando aí a nova lei pelo Brasil inteiro, fez um livro bacana. Eu ainda estou esperando o meu exemplar, viu? Eu também Do quero, curso viu? de implementação da nova lei para municípios. Estou
ansiosíssima, ele, professor Bonato, e enfim, é isso. Eu não conheço, Fred, como eu já disse anteriormente, servidores que atuem no setor de contratações, mexendo com licitações que não sejam comprometidos e que não gostem de encarar um desafio. A bem da verdade, quem trabalha no federal, mais ainda, né? Porque todo dia é um IN. Ninguém teve sossego fim de ano. Não teve Foi. recesso, aquele povo ficou trabalhando diuturnamente, inclusive parabéns ao pessoal da SESES, assim. É como a gente fala em errar aqui, mas o pessoal fez um trabalho assim fenomenal a fim de auxiliar mesmo o pessoal na regulamentação da nova lei, a forma como eles abriram a possibilidade, né, do pessoal opinar para que eles chegassem ao resultado final das regulamentações federais, onde houve as contribuições, né, tanto de quem atuava, né, quem estava na ponta, advogado, né, de um jeito ou de outro, pontuando ali, auxiliando eles na elaboração dos normativos, eu acho que foi crucial. E depois das lives explicativas, eu acho que foi um trabalho muito bem feito da SEGE, sabe? Por mais que, vamos dizer assim, a gente discorde de alguns pontos da regulamentação, que isso aí já seria outro assunto, outra temática, mas o trabalho que eles fizeram foi um trabalho belíssimo, né? E a gente tem que realmente reconhecer, né? Dar os Isso, louros, né? Os com parabéns certeza. pela dedicação que eles tiveram aí e nos apoiar e nos ajudar, né? Nesse período aí. É importante a gente pontuar aqui, já que a gente falou dessa questão dos municípios que ainda não utilizam o processo eletrônico, né? Que a gente teve primeiro o decreto 5.450 de 2005, que ele falou que era preferencial você fazer o pregão no formato eletrônico, né? Aí, avançando no tempo, nós chegamos em 2019 com o decreto 10.024, que aí já obrigou os municípios que estivessem trabalhando com recursos provenientes de transferências da União para que fosse feito de forma eletrônica. Meu Esse dinheiro, decreto. minhas leis. Hã? Meu dinheiro, minhas leis. Isso. Aí o que acontece? Por mais que se critique isso, o que a gente tem que entender que eu acho que ele teve um aspecto benéfico. Porque o que aconteceu? Com base nele, teve uma entrada de vários municípios no eletrônico. Só o Comprasnet, eu fiz um estudo, eu fiz uma pesquisa aqui e encontrei um levantamento dizendo que depois do decreto 10.024, aumentou substancialmente o número de adesões de municípios àquele sistema que é da União, né? E o que aconteceu? Hoje nós temos cerca de 49% dos municípios brasileiros já utilizam o Compras.gov. E isso é muito bacana porque nós temos uma questão de transparência que você já pontuou aqui nessa live de hoje e que é fundamental, inclusive, para evitar desvios, né, malversações de verba, ou seja, esse tipo de problema aí que muita gente reclama e que a gente, infelizmente, ainda vê muito aqui no Brasil, né? Então, isso é muito importante, né? Agora, assim, 49%, quer dizer, a gente não chegou nem nos 50%. Então ainda tem muita coisa a ser feita. Ainda tem muito chão, né? Na Tem. verdade. Agora eu vejo o seguinte, Fred, eu vejo que a gente passa por uma transformação digital. Uhum. Toda vez que eu vou falar disso, que eu vou levantar essa temática num curso, eu lembro a todo mundo que está, né, ali, que está assistindo, que o intuito do legislador foi que todos os atos realizados fossem preferencialmente digitais, eletrônicos. Então, isso já orienta, né? É como a gente já vinha, mas isso não é novo. Não, gente, isso não é novo. Mas veja, o legislador trouxe para o seio da lei, não está num decreto, não está numa lei esparsa. Está na Lei Geral de Contratações Públicas, eu falo do peso disso. Apesar de várias pessoas discordarem no intuito de que a lei é nova, eu entendo que a lei é nova, no sentido de reunir no seu arcabouço de regramento geral norteador, né, de como é que vão ser executados os atos de contratação pública como um todo, né, Uhum. diretrizes básicas que, por mais que existissem, né, em normativos e instruções, estavam espalhadas e muitas vezes poderiam ser desconsideradas. Ali o legislador trouxe a tendência do que ele quer. Uhum. Governança, transparência nos processos, e a gente consegue que o processo seja mais transparente, como ele sendo mais acessível, tanto para fornecedor, quanto para o indivíduo, para a sociedade.
né? E aí não se confunde a publicidade, não se confunde com a transparência. Antigamente se falava em publicidade, aquela publicidade que você dizia, eu afixei nos quadros do meu órgão. Você lembra disso? Eu sou dessa época, eu acho que você também Lembro. é. Sou. Então dava-se publicidade, não dava-se a importância devida à publicidade no processo. E aí Isso. se falava que a publicidade era dada com a fixação, ou então você publicava, muitas vezes nos diários dos próprios órgãos, que não eram eletrônicos. Veja, então, assim, são questões que a gente vê que não há como caminhar de forma inversa, não há como andar para trás. O futuro chegou. Eu já fiz lives Claro. até com o Leonardo Ladeira do portal de compras, a gente falando sobre isso. O tema é o futuro chegou. Então, assim, a gente está vivendo nessa tal e a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso, permanecer com arcabouço, né, de copia e cola, de sistemas que muitas vezes são reproduzidos igualmente, ipsis literis, o processo. A gente não é forçado a pensar em soluções que vão nos trazer muitas vezes, né, melhores resultados para a administração. Aí Uhum. você não investe no servidor para que o servidor não capacita, você não estrutura teu setor de contratação. Você quer uma contratação célere, você quer a contratação eficiente, você quer que ao final tudo fique maravilhosamente bem, mas você nem investe no teu servidor, nem estrutura o teu setor para que ele te dê esse resultado. Então, assim, são várias É. questões que tem que estar. As ferramentas, inclusive, hoje, são salutares para a realização de várias fases do processo, né? Quando eu falo em Sim. ferramentas, a gente já sabe que tem softwares hoje maravilhosos que auxiliam aí na pesquisa de preço. O pesquisador não precisa sofrer mais tanto. Já saem parametrizadas de acordo com as orientações, né? De que prevê a nova lei para a realização de uma pesquisa de preço. Então, gente, é necessário que quem está lá responsável na ponta, né, pelas contratações públicas, comece a transformar, fazer uma revolução, uma mini revolução e uma mini transformação dentro do teu setor, para que as pessoas comecem a enxergar que ali é o coração do teu setor. É onde eu consigo, é onde o gestor, inclusive, consegue implementar as políticas públicas. Sem a realização de um adequado processo de contratação, o gestor não vai conseguir caminhar, ele não vai conseguir andar para frente, ele não vai conseguir implementar. Então, é importante que a gente dê a atenção necessária, né, ao setor de contratação e que a gente, a equipe, a galera aí que está envolvida nesse macro processo, que tenha noção, pelo menos, de como funciona e das atribuições, né, das suas responsabilidades no que tange ao planejamento e na formalização da demanda antes de ser encaminhada para a contratação. Eu, assim, pegando carona nessa parte que você tem frisado muito aí, que é a parte da transparência, que é uma parte que eu prezo muito, né? Realmente foi como você falou. Hoje nós temos ferramentais aí para todo lado, né? Que garante a transparência. É só utilizar, né? A gente está aí no meio digital, o que facilita muito o acesso de todos, né? Só que tem um aspecto que é muito negligenciado e que eu tive o prazer de assistir uma palestra do meu amigo Thiago Bergman, que, para quem não conhece, ele é servidor lá do TSE, e ele estava fazendo uma palestra lá no Tribunal de Justiça do DF Territórios, quando ele falava, ele fez um estudo, uma pesquisa realmente, né, e sobre os portais da transparência de vários órgãos públicos. E o que ele encontrou de problema ali? A linguagem acessível ao público em geral. Porque o cidadão comum, ele não conhece essa linguagem. Então tem esse problema. A gente às vezes fica muito preocupado com a parte tecnológica, com vários outros aspectos, né? Ah, será que é isso e tal? Então, tem o problema da linguagem e tem ainda o problema de como você buscar dentro do site do órgão específico. Então você às vezes fica perdido naquele emaranhado ali de informações e você não consegue efetivamente ter acesso à informação que você quer enquanto cidadão. Né? Então, esse é um grande problema. Isso é fundamental, porque a gente também não pode esquecer que a transparência é um dos pilares da governança que está lá no decreto federal, no 9203. Não é isso? Então, Oh, a gente
É muito importante. A gente está aqui só falando de governança, na verdade, né? Você já falou aqui de liderança também, que liderança, né, é um dos mecanismos da governança. Então, gente, quando a gente pensa, quando você fala da questão da linguagem, Fred, é muito importante a gente falar sobre isso. E aí eu já vou puxar a sardinha para a gente fugir um pouquinho dessa temática e eu falar de uma temática que é importantíssima, que é a questão do apoio da assessoria jurídica aos servidores que realizam o processo de contratação, né? Ficou muito claro na nova lei que a assessoria jurídica agora ela ganha o relevo, volta ali às raízes realmente das suas atribuições, que seria uma consultoria em si, que ela ajudaria, atuaria desde o momento ali do planejamento até a fase da gestão e fiscalização dos contratos, né? Apoiando. Isso está na nova lei, isso está na 14.133. O que é que a gente via anteriormente? A gente via um jurídico apático, que muitas vezes emitia um parecer que não era claro e objetivo, e aí não estabelecia saídas e diretrizes indicadas para que o gestor pudesse tomar a decisão de qual caminho ele deve seguir para realizar aquela determinada política pública de uma forma segura. Para que tu serve consultoria jurídica? Consultoria jurídica, tu serve para dar à luz. E aí eu vou fazer esse paralelo e brincar, que na verdade é isso. Na verdade, o advogado, principalmente o público, ele está ali para dar uma segurança jurídica ao que quer ser implementado, aquela política pública. Então, ele tem que orientar, ele tem que estabelecer as saídas, se existirem, ele tem que estabelecer os caminhos, as saídas, as consequências para cada uma delas, para que o gestor possa, então, decidir se ele vai seguir por um caminho ou se ele não vai. Então, o parecer jurídico agora, você falou em simplificação da linguagem. E agora a própria lei fala que o parecer jurídico tem que ter uma linguagem direta, tem que ter uma linguagem clara e tem que dar a solução ao final. Não adianta você encher um parecer com palavras bonitas, trazer várias jurisprudências, eu já li vários dessa forma. E ao final ele não chegar a uma conclusão clara, uma conclusão bem fundamentada daquele caminho que ele está orientando o gestor. Então, assim, traz muito disso. A linguagem ela tem que ser facilitada. O servidor tem que buscar fundamentar o processo da melhor forma, mas utilizando-se, inclusive, aí de uma linguagem acessível a todo mundo, que a pessoa possa ler e possa entender. Muitas vezes as pessoas faziam, lê aqui que eu não estou entendendo nada. Várias vezes eu, como advogada, né, em alguma, vamos dizer, em casa ou conversando com alguém, eu estou envolvida nisso, ou eu recebi um negócio, mas eu vou te dar para tu ler porque eu não entendi nada do que aquele povo disse. E aí me davam e eu dizia, não, ele está só dizendo isso, em outras palavras. E era tão simples, Fred. E era tão simples, ia ser tão mais fácil se a linguagem fosse realmente acessível, mais direta, né, de fácil compreensão, né? O que a gente, o que a gente tem que pensar é que, assim, a gente está aqui, assim, qual que é o objetivo? Não é se comunicar? Então tem que ser difícil. Há sempre aquele, vamos dizer, aquele resquício de que a linguagem rebuscada, ela é uma linguagem que nos torna seres superiores, diferenciados dos demais. E eu costumo rir porque, assim, gente, eu acho que não é por aí, sabe? É até uma ironia, eu até brinquei. Claro que você tem que usar uma linguagem formal, e aí eu não estou dizendo aqui que servidores ou advogados ou procuradores em si não devam permanecer utilizando uma linguagem formal, que é a linguagem indicada para quando você está no exercício de uma determinada função. Aqui eu estou dizendo que a gente tem que deixar de lado requintes de uma linguagem que talvez já esteja ultrapassada e que de tão rebuscada se torna muitas vezes incompreensível para a maioria das pessoas. Com relação ao portal de transparência, Fred, eu tenho umas pontuações para fazer e até uns exemplos para que o pessoal entenda aí como é que a gente só funciona na pressão. Eu costumo dizer muito isso, eu dou muito esse exemplo. Você lembra que nós aqui no Brasil não tínhamos o hábito de utilizar cinto de segurança quando a gente entrava no carro, quando a gente andava de carro.
A gente não Uhum. tinha esse hábito de cinto de segurança. Eu acho que você Sim, se recorda disso. eu Ninguém lembro. usava cinto de segurança. O cinto de Sim. segurança era mero acessório. Quando alguém, de uma forma muito remota, entrava no carro e colocava o cinto de segurança, todo mundo olhava e estranhava. Gente, esse povo tá botando segurança, cinto de segurança para quê? Na verdade, causava até um estranhamento, porque não era normal. Com o passar da exigência feita pelo Código de Trânsito Brasileiro, né, com a aplicação inclusive de multas de um valor E, pecuniário altíssimo, o cinto de segurança passou a ser utilizado. uhum. Muitas pessoas ainda demoraram a instituí-lo como obrigatório, usavam, mas só quando viam uma, ai, bota, perigo de blitz e tudo mais. Uhum. Hoje é um hábito inerente quando a gente entra no nosso veículo, a gente puxar o cinto de segurança e colocar. Às vezes eu Isso. não saio para a esquina sem usar cinto de segurança. E isso foi Isso uma mesmo. construção gradativa. Para isso precisou uma obrigação. Precisou partir de uma obrigação, de uma imposição que geraria em mim um determinado, vamos dizer, uma determinada penalidade pecuniária para que eu pudesse entender e reverberar isso de forma cultural. Quer dizer, Uhum. incorporar isso à minha cultura. Aí eu faço um paralelo com a nova lei de licitações. O legislador agora trouxe para ela várias imposições que, por mais, Fred, que já existissem por aí, Sim, né, como sim. a gente já discutiu, em outros normativos, não estavam dentro da nova lei de licitação. Então, Uhum. a partir de agora, vai ser a obrigação. E aí, quando a gente começar de fato a realizar os processos de contratação pública com a nova lei, eles passarem a ser fiscalizados pelos tribunais de contas, e os tribunais de contas começarem a aplicar multas e começarem a, olha, aqui não tem um estudo técnico preliminar, o estudo técnico preliminar não está adequado, falta no processo, não foi observado o parâmetro para a realização de pesquisa de preço, enfim, quando se começarem a punir com a inobservância dos preceitos da lei, já já a gente vai inserir na nossa cultura, né, as modificações trazidas. E eu espero que não seja apenas inserindo documentos que vão satisfazer aquela listagem ao checklist disposto na lei, mas que eles sejam realmente utilizados como ferramentas, né, que realmente Uhum. são, né, úteis, que vão nos apoiar aí, que vão nos auxiliar para a implementação dos objetivos da licitação. Eu espero que assim seja. Isso. Bom, a gente já está começando a chegar, se encaminhar para o final, né? Eu Passa quero tão só fazer rápido, mais uma. né? É rápido, é muito rápido. Mas assim, eu quero ainda levantar, né, algumas questões aqui, né, rapidamente, das dificuldades do município, o que a gente tem visto de problema aí, né? É importante, né, que essa parte de regulamentação que a gente colocou desde o início, né, que ele se avance dentro dos municípios, que eles façam um juízo de valor, inclusive, se vão adotar os regulamentos federais, ou Aí eu vou então. abrir até um parâmetro. Os próprios regulamentos estaduais também já tem estados que já fizeram seus Sim, próprios regulamentos que talvez estejam um pouco mais próximos à realidade da dos realidade. municípios do que os federais, né? Exatamente. Exatamente, muito bem colocado. Né? Mas nós temos outros tipos de problema, né? Nós temos um problema da falta de cultura do planejamento. Esse é um outro problema, né? Assim, eu vejo na esfera federal muitos órgãos que ainda não fazem plano de contratação anual. Quer dizer, se no âmbito federal você já tem vários órgãos que não fazem, imagine municípios menores. Eles não têm essa cultura. Então é um problema cultural. E aí a gente tem que fazer um trabalho de gestão da mudança. E isso leva tempo. Esse é que é o problema, Ah, né? já estudei por E eu, gestão da mudança, eu fiquei tão encantada com a é temática. legal, né? É Porque, legal assim, é demais. uma temática que é tão necessária É e é fantástico. tão real, pelo menos aqui na minha realidade. E aí, sabe como eu implemento a minha gestão de mudança? Mandando a galera ficar calma. Gente, calma, vai dar tudo certo. A gente vai um passo atrás do outro. A gente estabelece um cronograma, a gente E vai verificando o que é que a gente pode fazer. E aí, paulatinamente, de forma gradativa, a gente vai implementar. Quando vocês menos esperarem, vocês já vão estar usando a nova lei, vocês já vão estar craques, né? Vocês já vão isso. estar aí
sem medo de ser feliz, né? Como se estavam lidando É. aí com a 866. E aí a gente tem que Isso. pensar o seguinte, Fred, a 8666 morreu e não foi totalmente regulamentada. Então, é focar no que é mais importante. Porque é como você disse, Sim. os municípios, eles não têm a estrutura de um órgão federal. Então, muita coisa eles não vão conseguir implementar. O Plano Anual de Contratação, por exemplo, é fantástico. É uma ferramenta que eu entendo que é uma das ferramentas Ajuda. mais necessárias para que você consiga ter noção do que realmente é a tua necessidade, levantar tudo e, inclusive, programar a tua aquisição, como é que vai funcionar a tua aquisição, ver qual é né, se você vai poder comprar nos novos limites da despensa, porque com o aumento aí dos limites da despensa vai ter muito item que vai se enquadrar, principalmente para município pequeno, né? A gente viu que são 3 mil e alguma coisa com até 20 mil habitantes, então é muita coisa, gente, Isso. muita coisa. Então, enfim, é fantástico. E aí, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente vai conseguir, né, que os municípios implementem de uma vez, porque não é obrigatório. Né? A nova lei fala em plano anual de contratação, mas na esfera municipal não é realmente obrigatório. Então a gente tem que pensar, começar a pensar nessa forma aí, começar a pensar nessa sistemática. Isso. Então, vale a pena regulamentar plano anual de contratação como obrigação para município, sabendo das nossas dificuldades, Esse sabendo aqui que é. talvez a gente não tenha recursos humanos que já estejam estruturados, capacitados, né, que já tenham aberto a mente, que já tenham feito essa progressão, que o próprio gestor já tenha estabelecido dentro do seu secretariado, né, secretários que vão ter a competência de gerir muito bem essa transformação dentro do serviço público. Será que a gente vai estar preparado? Então, assim, é muito importante pensar nisso na hora de regulamentar no município. Eu Uhum. sou a favor de tudo, Fred. Por quê? Porque Uhum. eu visualizo a possibilidade de uma mudança real no serviço público. Claro. Sabe, eu falo muito isso, assim, eu sou uma eterna esperançosa de acordar e ver que a gente conseguiu, que eu consegui implementar uma mudança real, que eu consegui fazer, deixar um pouco melhor onde eu passei, né? Que eu consegui contribuir realmente e efetivamente para a melhoria para a implementação de uma política pública que causou a melhoria da nossa sociedade. Isso me faz vibrar todos os dias, sabe? É esse sentimento que eu tenho, assim, que eu carrego. Então, se não fosse nossa esperança, o que seria de nós? Eu já cansei de dizer isso. Uhum. Então, assim, por mim, eu implementaria tudo. Mas eu não posso ser, vamos dizer, eu não posso ser leviana no sentido de orientar o município, olha, vamos implementar aqui a obrigatoriedade e deixar o povo se virar. Ir lá fazer meu trabalho e deixar o pessoal quebrando cabeça. Não. A implementação da nova lei, a transição, a regulamentação, tudo tem que ser analisado de acordo com a realidade daquele órgão. E aí, analisando, Claro. eu vou chegar a essa conclusão. Olha, depois que eu fizer uma visita lá, que fizer as reuniões com o pessoal, que tiver uma noção geral de quem vai estar envolvido na implementação da nova lei, eu vou conseguir saber se eu vou conseguir ou não colocar como obrigatório algumas ferramentas que a lei me possibilita. Se não for obrigatório, eu posso preferencialmente a elaboração de um plano de contratações anual. Aí eu vou tentando colocar na cabeça do pessoal, mostrando por A mais B que não é um bicho de sete cabeças e que a gente consegue fazer. Seria muito mais fácil se fosse da forma como é feito o federal, não do federal, né, Fred? Que já é hoje todo feito de forma eletrônica, é todo feito pelo sistema. Fica Então, as fácil, né? secretarias já preenchem, encaminham, né, para a Secretaria de Planejamento, ela já unifica tudo e gera o plano. Então, é muito mais fácil a elaboração do plano se o plano for realmente na modalidade eletrônica. Nos pequenos municípios, eu entendo que É. a gente não vai conseguir fazer isso ainda. Vai ser realmente, né, mais manual do que eletrônico. Mas, enfim, são caminhos. A gente pode ir estudando, é como eu te disse, encontrando as soluções, é pesquisando mesmo, é vivenciando, é debatendo, né, ficando Uhum. aí casos que já foram realmente implementados, que a gente consegue ver se a gente vai conseguir, de fato, né, implementar algumas ferramentas. Seria isso. Assim, eu vou fazer uma propagandazinha aqui para o governo federal, né, para o Compras Gov,
porque eu acho fantástico o trabalho que eles fizeram, no sentido de que o sistema ele facilita muito a vida do gestor, porque o plano de contratações anual você faz um ano antes do ano seguinte, né? Você faz lá, eu vou ter essas licitações aqui ao longo do ano, né? Ou contratação direta, ou o que for. E aí, quando for no ano seguinte, à medida que você vai executando e que você vai fazendo o ETP digital, o TR digital e tudo pela plataforma, o que acontece? Você consegue visualizar no sistema do plano de contratações anual o percentual de execução dele. Então, você consegue acompanhar um cronograma. É fantástico, facilita muito. Hoje nós temos ferramentas de gestão no formato eletrônico, via internet, que te facilita muito a vida. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vale a pena, dá uma olhadinha, vai no manual, pesquisa, entendeu? Isso facilita. Nós já estamos Fred, no... e aí fazendo outra propaganda do Comprasgov, e aí eu não tô, ninguém tá me pagando, ninguém tá pagando Fred, Nem mas para mim, a gente está aqui auxiliando realmente claro. vocês, né, para que vocês consigam realmente aí adequar algumas soluções viáveis. Também tem a possibilidade de fazer o ETP digital, né? Foi isso que E eu falei. lá você tem uma magnitude de informações reunidas na mesma plataforma que já vão auxiliar. E eu acho que o ETP digital, inclusive, vai ser um dos pontos do curso que a gente vai fazer agora presencial em fevereiro aqui em João Pessoa, tá? Uhum. Elaboração de um ETP, a gente vai ensinar a matriz de risco, a professora Clarissa, inclusive, Bacana. e a elaboração de TR. São as duas ferramentas que a gente vai fazer em oficinas práticas mesmo. E aí a gente vai ensinar, né, como é que você acessa lá o Comprasgov e você pode fazer um ETP digital, que aí vai te dar talvez um panorama muito maior. E talvez se vamos dizer assim, aquela determinada realidade de lá não for adequada para as soluções que você viabilizou aqui, por exemplo, em João Pessoa, você vai poder justificar, né, que, olha, de acordo com as soluções verificadas por meio, né, das Uhum. desenvolvidas em São Paulo, desenvolvidas em Brasília, verifica-se que tal realidade não se aplica à realidade de João Pessoa, na Paraíba. E dessa forma, a melhor alternativa ou a melhor solução para o atendimento da minha necessidade, que é o que busca o estudo técnico preliminar, será Isso. X. Você vai lá e justifica. Então, assim, vai ter, sabe, Fred, vai ter aí um desenrolar bacana e o Comprasgov já disponibiliza isso, né? Já É. facilita, já é outra forma de facilitar aí a vida de quem vai desenvolver um estudo técnico preliminar. Então, professora Priscila, minha amiga, já encerrando, além desse curso aí que está previsto para fevereiro, o que mais você tem de agenda? Ai, Jesus, então vamos lá para as agendas. Eu não lancei ainda as agendas. Eu, inclusive, lançar hoje o cardzinho dos cursos, mas aí, em virtude da nossa live, eu não consegui me organizar mais cedo. Então, amanhã eu vou divulgar a agenda do primeiro semestre. A gente tem em fevereiro esse curso de elaboração, que vai ser uma oficina prática, né, de elaboração de ETP e TR. E no ETP a gente já vai ensinar a questão da matriz de risco, de alocação de risco. Para fazer isso, para montar, a gente vai montar nesse curso, Fred, vai ser bem bacana, porque a gente vai trazer a teoria, lógico, mas a gente vai auxiliar a elaboração de um caso prático, a elaboração do ETP, juntamente com a matriz de risco e o termo de referência daquela determinada solução. Então, assim, acho que vai ser bacana, vai ser muito válido, tá? E, enfim, convido todos vocês, quem for da Paraíba, de João Pessoa, Pernambuco, Rio Grande do Norte, quem for de perto, ou também quem for de longe, que queira vir, né? A gente vai estar recebendo. Então, vai ser, eu acho que nos dias 23 e 24 de fevereiro, salve a memória não me falhe. Depois desse curso, a gente vai fazer o de agente de contratação, né? Que é o mais aguardado, eu acho que para o pessoal aí, vai ser em março, eu acho que início de março. Acho que talvez 7 e 8 de março, né? 7, 8 e 9 de março, salvo engano. E depois a gente vai ter um de assessoria jurídica. O de assessoria jurídica vai ser online, tá? Vai ser pela plataforma do Zoom, não vai ser presencial. E deixa eu ver se eu lembro de mais algum. E o multiverso das contratações, que a gente já fez a primeira edição ano passado, que a gente vai trazer desde o planejamento, assessoria jurídica, execução do contrato, né? E a questão do controle. A gente vai trazer todos os multiversos. A gente trouxe fornecedor também da outra vez para falar um pouquinho sobre o universo fornecedor
Afinal, sem o fornecedor não tem compra pública e a gente tem que pensar no fornecedor também. É isso aí, Claro, Alisson. Alisson, meu amigão, é isso aí. tem, Tem que rolar dinheiro, tem que pensar no fornecedor também. E tem. aí a gente vai fazer o multiverso das contratações, que vai ser 1º e 2º de junho. Vai ser iniciozinho de Legal. junho, para não chocar com as outras agendas. E aí, no segundo semestre, a gente para pensar. Aí, no primeiro, as agendas vão ser essas. Provavelmente amanhã eu vou estar divulgando. E aí, no iniciozinho da próxima semana, as inscrições já vão estar abertas para os cursos de fevereiro e março. Legal. Bom, gente, da minha parte aqui, vou falar da minha agenda também, né? Eu tenho um curso aí de gestão de riscos pela Escola Superior do Ministério Público da União. Esse curso é fechado, né? Não vai dar para quem está aqui, né? É só o pessoal do Ministério Público da União mesmo. Tem um outro curso do TSE, não, do STF, desculpa, de governança nas contratações, que vai ser também no formato presencial a partir do dia 27 de fevereiro, mas não fiquem chateados, quem se interessar pela temática de governança nas contratações, nós teremos uma oportunidade de um curso que eu também vou explorar bastante, a parte de gestão de riscos, que vai ser um curso promovido pela Capacitação Legal, nos dias 15 e 16 de março, tá? Lá em Curitiba. Então, quem tiver interessado, eu espero vocês lá. Né? Tem um curso também de planejamento, que eu fui contratado por STF, e eu tenho um curso aí programado de formação de pregoeiros, tá bom? Quem tiver interessado, vai me acompanhando aí no Instagram, que eu devo soltar em breve, tá? É um curso que é feito com bastante carinho, bem formatado, e fiquem olhando, fiquem acompanhando, que a gente deve fazer uma live aí, uma reunião para poder discutir direitinho esse curso, tá bom? Em breve ele será disponibilizado. E é isso. Gente, eu queria só antes de encerrar, Fred, lembrar, né, como foi um bate-papo tranquilo, né? A gente não teve muito tempo para pensar, assim, a gente falou do tema, fez um leve roteiro, mas a gente não teve muito tempo para alinhar. E eu disse, não se É, preocupa, vai rolar. Vai ser um bate-papo tranquilo sobre uma temática que a gente já domina, já é, discute. E foi basicamente como eu conheci o professor Frederico, né? Foi muito engraçado, gente. Eu vou compartilhar isso com vocês, né? Fred hoje é um grande amigo, é um amigo que, assim, eu tenho em alta e elevada conta. E nós nos conhecemos, assim, pelo Instagram, né? Pelo direct, algo eu foi. postei algum comentário. E aí, em seguida, o professor Fred respondeu o comentário. Ele ligou para mim sem querer do Instagram. Eu acho que ele não sabia mexer direito no Instagram. Eu Estou esbarrei no entregando. botão, E foi. aí ele esbarrou, ligou para mim, eu entendi, né? Alô? Aí ele, oi, tudo bem? Eu, oi, tudo bem. Aí, você não me conhece? E aí a gente começou a conversar e por acaso a gente se identificou em várias coisas. Eu estava fazendo, foi o primeiro curso, o primeiro evento que eu produzi, que foi o primeiro seminário para debate sobre a nova lei de licitação. Antes, inclusive, eu acho que da vigência da nova lei. A gente estava Não, não. debatendo. Foi logo no Já início? já estava vigendo, foi Foi tipo logo em no junho. início. Foi Foi logo em no junho, início. foi. Foi, enfim. E aí eu fiz esse ciclo de debates, né? E, inclusive foi fantástico, foi assim uma experiência incrível. Eu fiquei mais apaixonada pela produção de eventos depois desse seminário, como a gente estava no auge da pandemia, né? Foi todo online e aí eu pude participar generosamente, né? Com a presença do professor Fred no encerramento. Ele e a professora Clara dividiram um tema que para mim é um Foi. tema muito caro, que é a integridade nas contratações públicas, como ela também é a baliza da governança. Não há Uhum. como a gente ter governança sem que haja integridade dos servidores e dos Uhum. agentes que atuam dentro do processo. Com E aí, certeza. assim, a gente, de cara, né, a gente ficou amigo, começou a conversar, trocar figurinhas. Ele participou desse projeto comigo, apoia e apoiou os projetos que eu desenvolvi de forma não onerosa, inclusive, para a Ordem dos Pregoeiros. Ganhou até um títulozinho, um martelinho aí, de presente da gente, por todo o apoio É. que ele tem dado. Então, professor Fred, muito obrigada pelo convite, né? Dividir esse espaço com você. Você tem todo o meu respeito. Se precisar de mim, estarei sempre às ordens, sempre à disposição. Agradecer a todo mundo que participou da live, foi fantástico. Eu me senti entre amigos hoje, né? Naquele velho bate-papo. A gente desacostumou de novo das lives, porque a gente voltou ao presencial. Então, a gente voltou muito a essa rotina. Então, perdemos muito o hábito. Antigamente, a gente, todos os dias, era Rita. Todos os dias tinha live. Então, todos os dias a gente entrava e automaticamente as nossas noites eram preenchidas, né, por Era. meio dos amigos que se encontravam realmente, né, por meio das lives. Então,
Muito obrigada, né? Foi sensacional estar com você nesse projeto que você vem desenvolvendo aí, né? Abdicando das suas férias, desses momentos aí para estar aqui compartilhando É, conhecimento com quem nos ouve. Então, fantástico. muito obrigado pelas palavras, não sei nem como retribuir, mas agradeço a sua presença, você ter aceito o convite nesse projeto aqui que eu pensei, né? A Rita também está lá. Bom, quem não assistiu a minha live com a Rita, né, tá lá no Instagram, tá lá no YouTube, assistam, gente, foi bem bacana. A gente veio com uma ideia muito disruptiva, tá? Não percam. Obrigado também pelas palavras de carinho, Rita. E obrigado a todos que participaram aqui da live. Vocês é que fazem isso aqui funcionar, tá bom? Então, a presença de vocês é importantíssima, tá bom, gente? E vamos conversar, coloquem aí comentários, vamos trocar ideia e vamos adiante. E Obrigado, quem não gente. assistiu, manda os aviãozinhos aí para os amigos que não podem perder essas orientações. Manda para o secretário, manda para o gestor, manda para aquele recadinho de amor, para quem ainda não tem noção do que vai ser essa transformação a partir de abril. É Então, ó, isso aí. clica no botão, manda, qualquer coisa manda direct. Fred, meu amigo, beijo, boa noite, bom Beijo. descanso, vai aproveitar suas férias. Galera, Vou. beijo, brigadão, tá? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente.